Olá pessoal do nono ano, eu sou o professor Aécio, eu sou o responsável pela matéria de ciência de vocês, né? Se Deus quiser, ao longo desses anos, a gente vai estudar ciências, né, dentro da física, né, da biologia e da física, e aí vai sucessivamente. Né? No primeiro momento eu mandei para vocês o texto do livro, né, que eu acho importantíssimo a pessoa ler, né, para compreender as atividades que posteriormente eu estou lançando para vocês. Okay? Agora, nesse momento, agora a gente vai tirar algumas dúvidas, falar sobre o que é a química. Né? Você pode até estar um pouco... por que aqui começou no capítulo 6, não no capítulo 1? Começamos no capítulo 6 porque é um cronograma determinado pela SEDUC, pela Secretaria de Educação, né? E a gente tem que seguir. Né? Isso aí é para vocês do nosso colégio, para toda a rede do município, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente vai estudar o capítulo 6, né? O capítulo 6 nos trata da química, né? Você vai ouvir durante esse ano um bocado de química e os próximos anos também, certo? É muito importante, né? E lá futuramente no vestibular e na universidade, se Deus quiser. Então, o que é a química? É o conceito de química. Química é uma parte da ciência que estuda a constituição e a transformação, né, da matéria. Né, o que é constituído, o que é formado a matéria. E por que é que houve essa transformação? Vamos dizer o seguinte, a formação de um bolo, né, você coloca ovo, você coloca leite, né, você coloca o açúcar, a massa e transformou naquilo. Então a química explica aqui dali também. Ok? Aonde ocorre a química? A química ocorre em todo lugar, a todo momento ocorre a química, certo? Num ambiente, né? Pode ser num ambiente líquido, num ambiente sólido, num ambiente gasoso, dentro de vocês ocorre a química, né? Ocorre sim, né? Você jantou ontem, você tomou um cafezinho agora, você merendou e está vendo a transformação dentro de vocês, transformando tudo que você ingeriu, principalmente as partes boas, né, em nutrientes, né, para constituir o seu corpo, né, produzir a matéria do seu corpo e também a energia, né, também a energia, para que a gente possa realizar todas as nossas atividades diárias. Então isso ocorre na química, né, para você ver, se você faz um suco, um simples suco, você está fazendo química, né, está ocorrendo a química ali. Sua mãe está fazendo café? Está ocorrendo a química ali, porque ela está fazendo uma transformação ali, o arroz, né? Então você vê que a química ela está envolvida continuamente, né? Eu vou tomar um remédio, é química também ali, né? A química, eu estou vestindo essa roupa aqui só, olha o colorido dessa roupa, vem da química, certo? Vem da química, tem um lado bom e tem um lado ruim, mas a gente vai ver que a maioria das vezes é coisa boa. Né? Então, para a gente retornar para falar de química, a gente tem que falar de uma coisinha chamada de átomo, certo? O átomo, deixa eu colocar aqui, certo? Essa palavrazinha que vai acompanhar vocês, ó, chamada, não sei se dá para ver aí bem direitinho, vocês já leram? Átomo, átomo. Então vamos retornar um pouquinho ao túnel do tempo, lá atrás, como foi que surgiu essa palavra, por quê? Porque hoje ela está tão bacana entre nós, né? E surgiu entre os gregos, né? Há 400 ou 500 anos antes de Cristo, né? Muito tempo, não sei quem foi que registrou, mas está lá dizendo, né? Então diz que dois filósofos gregos, né? O Leucipo e o Demócrito, né? Leucipo e Demócrito, né? O Demócrito era discípulo do Leucipo, é como se fossem os alunos hoje, nossos discípulos, né? Então o que foi que aconteceu? Ele diz a história que eles andando na beira do mar, né? Aí um deles disse, já pensou se a gente dividisse esse mar, fosse dividindo, cada vez mais dividir, ia chegar um momento que a gente não ia conseguir mais dividir, né? Ia ficar uma partícula tão pequenininha, indivisível. Aí Leucipo disse, e aí, Demócritos? E o que é essa partícula? Seria o quê? Seria isso aqui, né? Aí ele denominou de átomo. A palavra átomo quer dizer o ar
né? Quer dizer não, significa não. Tomo divisível, então não divisível, aquilo que não se pode dividir, né? Aquilo que não se pode dividir. Então átomo é uma palavra que diz não se pode dividir, né? Não se pode quebrar. Mas naquele tempo, até há 200 anos atrás, um pouquinho mais, achava que era isso mesmo. E hoje a gente sabe que o átomo, ele pode ser dividido, né? Ele pode ser dividido, né? Por isso a gente tem as outras partículas do átomo que a gente vai tratar mais adiante, né? E dessa divisão do átomo a gente tem a energia nuclear, né? A gente tem o tratamento do câncer através das radiações, né, que vêm desses elementos químicos. Aí eles criaram uma teoria, dizem que toda matéria é formada de átomos. Toda matéria é formada de átomos. Olha, repetindo, toda matéria é formada de átomos. Tudo que existe no nosso universo é formado de átomos. Pode ser um grão de areia, pode ser as galáxias. São formadas de átomos, certo? São formadas de átomos. Mas aí eles teve só essa ideia de que o tamanho do átomo, eles não sabiam como era o átomo, a forma deles, né? Que o átomo é muito pequenininho. Para você ter uma ideia, só a partir do aparecimento, com o advento do microscópio e o aperfeiçoamento do microscópio, principalmente do microscópio de tunelamento, se consegue hoje ver um átomo, né? De alguns elementos químicos. E para que ele chegue à nossa vista, a ser visto, teve que aumentar em torno de 50 milhões de vezes. Tá vendo como é pequenininho? 50 milhões de vezes. Eu acho que se aumentasse a minha altura 50 milhões de vezes, eu acho que eu batia lá na Lua, né? Batia a cabeça na Lua. E aí? Outra comparação que eu posso dizer do tamanho do átomo, para vocês terem uma ideia, né? O átomo em 1 milímetro, certo? Em 1 milímetro, a milésima parte do metro, em 1 milímetro, cabe em 1 milímetrozinho, na medida de 1 milímetro, cabe aproximadamente 10 milhões de átomos, certo? 1 milímetro não é nada, não é nada. E aqui, nesse nada aqui, cabe 10 milhões de átomos, um atrás do outro, em fila, certo? Um atrás do outro, certo? Não é desorganizado não, é um atrás do outro, ok? Passou-se muito tempo, alguns desses conceitos eles foram esquecidos, deixados para lá, certo? Há 200 e poucos anos atrás, alguns cientistas tiveram a ideia de formular os modelos atômicos. Baseado em quê? Baseado nas experiências, nos manuscritos, né, de alguns cientistas, e alguns cientistas chegaram a formular o modelo do átomo. O primeiro a formular um modelo atômico foi um camarada chamado, que vocês têm no livro, mas vou colocar aqui, Dalton, John Dalton, né? Esse foi o primeiro. Aí o dele ainda está sendo estudado, não, é só a importância do modelo atômico de Dalton, é porque ele foi o pioneiro. Ele foi o pioneiro a formular o modelo atômico. E o que é que dizia o modelo atômico de Dalton? Dalton ele nunca viu. Naquele tempo não existia microscópio, não existia nada, mas ele tinha uma certa noção. Ele dizia, eu peguei aqui uma querida Bila, né, uma Good ou Bila, né, ele dizia que o átomo era assim, ó, uma esfera, né, uma esfera maciça, não consigo, maciça, indestrutível, certo? Isso aqui só dá uma pancada, fica só um pedaço, mas ele é indestrutível e indivisível, certo? É isso que tinha por propor a teoria, as conclusões de Dalton, né? Que o átomo era uma esfera indestrutível e indivisível, certo? Então propôs essa teoria de Dalton, certo? Quer dizer, para ele não existia outra coisa aqui dentro, senão só o átomo mesmo. Okay? E ele ainda teve outras conclusões. Ele disse, na formação de novas substâncias, o átomo não se cria, o átomo não se destrói, ele apenas se organiza, se organiza para formar uma nova substância, certo? Como dizia Lavoisier, né, que era um químico, pai da química, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Tudo se transforma. Olha aqui, nós temos o oxigênio e o hidrogênio, ele se organiza e forma o quê? O H2O, a água. Certo? Tempo depois, outros cientistas viram que o modelo atômico de Dalton era obsoleto. Ficou na história, mas estava faltando muita coisa ali. Certo? E apareceu alguns cientistas, porque o bom da ciência é isso: alguém descobre alguma coisa, passa um bom tempo, pode passar até décadas, certo? Mas outro cientista vai estudar e descobre outras qualidades ali, e vai propor outras teorias. Uma teoria pode ser derrubada por outra, desde que mostre, através de experiência, as suas qualidades, No ano de 1800, se eu não estiver enganado, 1886, 87, 1800, viu? 1886 e 1887, um cientista chamado Eugênio Goldstein disse que o átomo era formado de partículas positivas, certo? Era formado de partículas positivas. Então ele já deu um pontapé de ser uma partícula positiva. Futuramente alguém ia dar o nome que a gente vai ver essa partícula positiva, que a gente sabe hoje que é os prótons, certo? Já descobriu que o átomo não era aquela coisa maciça, certo? Já existia alguma coisinha lá dentro, Então, aí foi que deu. 10 anos depois, mais ou menos uma década depois, um cientista chamado J.J. Thomson, certo? Vocês têm aí o nome do danadinho, J.J. Thomson. Esse Thomson, J.J. Thomson, tá aqui embaixo, Dalton em cima, Thomson embaixo, viu? Vocês olham aí. J.J. Thomson, que foi que ele descobriu? Ele, mexendo em alguma coisa, disse, fazendo a mexida. O J.J. Thomson descobriu que o átomo ele era carregado negativamente também, de partículas negativas, do qual ele deu o nome de elétrons. E aonde tem esses elétrons? Onde a gente pode ver um exemplo de elétron? Aí a energia. A eletricidade vem dos nossos elétrons, certo? A energia vem dos nossos elétrons. Então Thomson, ele já deu outro modelo atômico ao átomo. E como foi que ele fez? Olha, eu coloquei aqui, não sei se dá bem para vocês verem. Esse daqui não está bem preenchido, mas é o de Dalton, Era aquela esfera maciça da minha pila que caiu no chão ali. E o Thomson já disse de pouco diferente. Ele disse que era uma esfera, só que essa esfera tinha uma carga positiva, você está vendo aí um mais aí que simboliza a carga positiva, e encrustado, certo? Revestido dentro estavam o quê? Os elétrons, as cargas negativas, certo? As cargas negativas. Porque se existisse só carga positiva, ele tinha uma ideia, porque se o átomo fosse carregado só de uma partícula positiva ou só de partícula negativa, o que é que acontece? Partícula de cargas iguais, a tendência dele é repelir, se afasta. Enquanto que partícula de cargas elétricas diferentes, a tendência deles é atrair. Por isso que o átomo permanece ali, certo? Então, recapitulando, a gente tem que foram os filósofos gregos, que deu nome ao átomo. Átomo quer dizer não divisível, Demócrito foi que deu nome, ao átomo, a menor partícula da matéria chamada de átomo, que significa não divisível, que não se pode dividir. O primeiro modelo atômico que a gente tem como o pai do primeiro modelo atômico, o John Dalton, Você vai ver que esse camarada lá, foi que deu o pontapé também numa doença chamada de daltonismo, A pessoa daltônica vem dele também, que John Dalton, ele era daltônico. E como foi que naquele tempo, ele descobriu? Ele descobriu por acaso. Diz a história que ele foi comprar uma meia para a mãe dele, para ir para o culto. A mãe dele era de uma religião lá, então foi comprar uma meia. E ele achou a meia lá cinza. Para a visão de Dalton, a meia era cinza. A meia era cinza. Só que quando ele entregou a meia à mãe, a mãe quando olhou, disse: essa meia que eu não posso usar não. Por quê? Sabe qual era a cor da meia? Era vermelha. A meia era vermelha.
E a religião da mãe de Dalton, ela pregava que ninguém podia usar uma roupa diferente das outras, né? Ninguém podia ser mais do que ninguém naquele momento. Daí foi que ele descobriu o seu daltonismo, né? O segundo modelo atômico que a gente viu foi de J.J. Thomson, né? Lembrando que Eugene Goldstein foi que disse que dentro do átomo existia uma partícula positiva, carregada positivamente. E John Dalton, né, mexendo os seus belos cabelos, viram que havia uma atração ali elétrica. E aí ele viu que devia ter carga elétrica positiva e também carga elétrica negativa. Né? E a carga elétrica negativa ele deu o nome de elétrons. Né? Procura o nomezinho aí que você tem, o nomezinho de elétrons, ou as cargas negativas. Né? Então o segundo modelo atômico ficou para o nosso Thomson. E aí, parou aí? Não, porque a ciência ela é curiosa. A ciência ela não é fofoqueira, ela é curiosa. Ela quer saber, por que está chovendo? É porque São José está lavando o céu. Aí a ciência disse, não é assim não. É porque aquele calor que você estava sentindo, né? A água evaporou, chegou lá no céu, as gotículas foram formando as chuvas, se juntando. Houve um processo de condensação. Esse processo de condensação, os vapores que estão lá em cima, eles se transformaram em líquido e voltaram à Terra. Aí às vezes o aluno diz assim, Aécio, mas como é que a gente vai ter que sair e subir lá nas nuvens para saber se isso é verdade? Não. Dentro da sua casa você faz isso. Pega uma garrafa d'água, um refrigerante, e coloca geladinho e coloca em cima da mesa. O que é que vai acontecer naquelas paredes da garrafazinha ali? O que é que vai ocorrer nas paredes da garrafa? Ela vai se transformar em água. Se você olhar, a garrafa não está furada. E de onde é que veio aquela água ali que fica molhando a mesa? Ela veio, dos vapores de água que está aqui, da umidade do ar que está aqui ao seu redor. Na hora que ela bate numa parede fria, ela se transforma em água. É simplesmente isso aí. Não desvalorizando a religião de maneira alguma, viu? O terceiro modelo atômico foi elaborado por Ernesto Rutherford. Olha, esse nome aí vai ficar para você, Rutherford. Foi o terceiro modelo atômico. E o que é que dizia o modelo de Rutherford? Ele dizia que o átomo ele tinha um núcleo. Vou desenhar aqui depois mostrar para vocês. Tinha um núcleo. Ao redor do núcleo estavam os elétrons, certo? Ao redor do núcleo circulam os elétrons. Mais ou menos isso aqui vocês têm no livro de vocês, certo? Então aqui no meio nós temos o quê? O núcleo do átomo, né? Esses tracinhos aqui é os elétrons, porque os elétrons, está circulando ao redor dele aqui, certo? Rutherford, aí ele disse que no núcleo do átomo existia cargas positivas, verdade, do qual ele deu o nome de prótons. Aos positivos, ele deu o nome. Essas cargas positivas que Eugene Goldstein descobriu lá nos anos de 1886, 87, né? Do qual, na década de 20, o Rutherford deu o nome de prótons. Prótons são todas as partículas positivas do átomo. E aonde é que ele se localiza? Ele se localiza aqui, no núcleo. Certo? Se localiza aqui no núcleo. Ok? Então nós temos aqui, eu desenhei mais ou menos, né? Nós temos aqui o núcleo do átomo. Aqui, esse traçozinho aqui é os elétrons. Então, positivo se chama prótons, negativo se chama os elétrons. Então, para Rutherford, né, vocês vão ter o nome dele no livro de vocês e vai gravar bem, né? Aprender, não é decorar, aprender mesmo que vai servir para vocês lá no ensino médio, né? Então, para eles, os prótons estão localizados no núcleo do átomo, né? Vou colocar aqui o positivo, no núcleo do átomo, tá vendo aqui? E os elétrons ficavam circulando, rodando ao redor do átomo,
né? Já foi um bom pontapé aí, já tem algumas partículas. A gente viu no primeiro modelo que o átomo era o quê? Era só uma bola, né? Rígida. A gente já viu, já descobrimos aí, ó, duas partículas. Qual foram elas? Estou vindo daqui. Prótons e os elétrons, né? Os prótons são cargas positivas e os elétrons carga negativa. Muito bem. Ah, e agora parou por aí? Não, parou por aí não. Apareceu um cientista chamado Niels Bohr, né? Niels Bohr. Ele pegou a deixa de Rutherford e juntou para formar o modelo atômico chamado Rutherford e Bohr. Rutherford e Bohr é o modelo, não, eu aceito hoje não, só mais para estudo mesmo. E o que foi que Bohr chegou na sua conclusão? Ele disse que o núcleo do átomo tinha o núcleo, está aqui, ó. Tá vendo? O núcleo do átomo tinha carga positiva, estava correto o Rutherford, está aqui a carga positiva. Só que os elétrons não ficavam circulando como se fosse uma roda de um carro, de uma bicicleta, circulando. Só numa camadazinha não, certo? Ele diz que os elétrons eles circulavam em várias camadas, certo? Várias camadas, que a gente vai ver que são as 7 camadas eletrônicas, né? KLMNOPQ. Mas na frente a gente vai estudar isso aí, vai aprender mesmo, certo? Se Deus quiser. Então o que foi que ele preparou? Ele disse que, ó, tá vendo? Os elétrons eles estão circulando ao redor do núcleo, tá vendo? Ao redor do núcleo em camadas. Eu coloquei aqui 3, mas são 7 camadas eletrônicas, certo? O local onde está os prótons é o núcleo do átomo. Ele não sai daqui, certo? Ele não sai. Os elétrons ele pode sair de uma camada para outra, certo? De uma camada para outra, pode ir e voltar de uma camada para outra. É por isso que a gente tem a energia. Se os elétrons fossem fixos ali, né, estático ali, como é que a gente ia ter energia? Na hora que você ligar a tomada ali, olha o que, é que os elétrons fazem, ó, os elétrons aqui, né, eles vão circular, mas eles vão andar, se movimentar, certo? O local onde se encontra os elétrons, não sei se essa letra minha aqui danada, ruim para danar, né, é chamado de eletrosfera. Eletrosfera é o local onde a gente encontra os elétrons. Deixa eu colocar aqui. Eita! Apareceu outra dúvida entre os cientistas, né? O Bohr e o Rutherford, sabe por que é que o núcleo do átomo ele era carregado de partícula positiva e por que é que ele se mantinha ali? Né? Porque se ali o núcleo do átomo era só formado na teoria deles, era só formado de prótons, né? Não tinha como ele permanecer daquele jeito ali o tempo todo. Aí, por que ele disse aí? Porque partículas de sinais iguais, né? Partículas de sinais iguais, a tendência deles é repelir, né? Se afastar uma da outra, né? As partículas iguais se afastam. Agora, quando tem partículas diferentes, né? Uma negativa e uma positiva, a tendência deles é atrair, se atrai, né? E aí ficou, então alguma coisa está aí, tem uma partícula aí que atrai o próton aí do núcleo e deixa o núcleo dessa forma. Qual seria essa partícula? Essa partícula só foi descoberta no ano de 1932, no século XX, o século passado, em 1932, né, através do cientista chamado
James Chadwick. Vocês vão ter o nome dele aí no livro também. James Chadwick, em 1932, ele viu que existia essa partícula, né, do qual deu o nome de nêutron. Nêutron quer dizer não tem carga elétrica, né? Não tem carga elétrica. Então, por isso que o próton se mantém dentro do núcleo, certo? Ele não sai, ele se mantém dentro do núcleo, certo? E com isso veio a teoria aqui. A massa do átomo está no núcleo. A massa do átomo está no núcleo, certo? Então, toda a massa do átomo está dentro do núcleo. O elétron, ele não tem massa, porque a massa do elétron, não é que ele não tem, mas é muito desprezível. Para você ver, a massa do elétron ele é em torno de 1840 vezes menor do que a do próton. Certo? É muito desprezível, muito pequena do elétron. Certo? Ele é muito desprezível. Você pode até encontrar em alguns livros 1836, 1838, mas um coloca 1840. Eu acho que arredonda aí, né? Para 1840 menor do que os próton. Então tá aí os três principais modelos da época, né? O de John Dalton, o do Thomson e do Rutherford e Bohr. Você poderia perguntar, mas aí existe um modelo definitivo? Não existe um modelo definitivo. Para hoje é o seguinte, mas quer dizer que não existe núcleo? Né? Existe. Né? Para hoje em dia existe o núcleo, o átomo tem um núcleo. Né? Porque senão não existia a energia nuclear. Né? A energia nuclear não existia. Só que aqueles elétrons, né, circulando na eletrosfera só servem mais para os nossos estudos. Né, para os nossos estudos. Então, alguns cientistas, os modelos mais atuais, eles dizem que os elétrons circundam, né, como fossem nuvens, né, ao redor do núcleo, para lá e para cá, para lá. Eles podem estar aqui, mas podem estar aqui do outro lado, podem estar no seu. Ele não tem um local fixo ali. Né? Aqui é um tal, não tem uma coisa determinada ali, aonde está. Espero que vocês tenham compreendido bem essa parte aí da química. Então, nesse primeiro momento, a gente agora, né, temos conhecimento que o átomo ele é formado por três partículas principais. Existem outras partículas menores, né, do qual vocês vão estudar lá no ensino médio. Né? Cada vez eles estão descobrindo outras partículas menores. Então, para o nosso estudo aqui do 9º ano, basta você entender dessas três principais partículas do átomo. O átomo ele é formado, nesse momento, de prótons com carga elétrica positiva, elétrons com carga elétrica negativas e o nêutron não tem cargas elétricas. Né? O nêutron, o nome já está dizendo, ele é neutro, ele não tem carga elétrica, nem é carne nem é peixe. Certo? Nem é positivo nem é negativo, ele não tem carga elétrica, ok? Agora vamos falar na parte da química sobre os íons. Tá vendo aqui? Quem recebeu o texto do livro que eu mandei vai ver que está lá em negrito a palavra íons. O que são íons? Íon é quando o átomo perde ou ganha elétrons. Certo? Íons é quando o átomo ganha ou perde elétrons. Né? Vê aí que eu estou repetindo. Né? Ganha e perde elétrons. Por quê? Porque a gente estudou três partículas no átomo. Prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons, eles não perdem e nem ganham. Certo? O nêutron também não. Só os elétrons que podem ser alterados para mais e para menos. Para quê? Para o átomo, a substância ganhar sua estabilidade. A gente vai ver isso lá na frente, nas ligações químicas. Certo? A gente vai estudar isso com bem cuidado lá na frente, né? E vamos ver por que é que a necessidade do átomo perder e ganhar elétron. Eu vou logo dizer para você, para ganhar estabilidade. Né? Aquilo que não está bem em você, você quer tirar. Aquilo que você precisa para estar bem, você quer receber. Então o átomo também tem isso. Então íon é quando o átomo perde ou ganha elétrons. Né? Os íons eles são classificados, denominados em dois tipos. Cátions, desculpa aí a letra, mas essa letra é a que me acompanha mesmo. Cátion e ânion, certo? Cátion e ânion. O que são cátion? Cátion é quando o átomo ele perde elétron,
certo? Então, cátion é quando o átomo perde elétrons, né? Quando ele perde elétron, ele fica positivo, certo? Ele fica positivo. Então, cátion é quando o átomo ele perde elétron. Quando perde elétron, ele fica positivo. Vamos dizer o seguinte. Nesse momento aqui, você está vendo, ó, 3 sinais positivos e 3 sinais negativos, certo? Então, nesse caso aqui, ele está, como é que se diz? Neutro, né? Ele está neutro, né? Então, vamos dizer que esse elemento aqui perdeu um elétron. Pronto, aí, perdeu um elétron. Então, você viu que ele ficou com quantos prótons? O número positivo aqui, ó, sinais positivos, ó, 1, 2, 3. E aqui negativo, 1, 2. Ele ficou com mais carga positiva ou negativa? Professor, mais positivo. 3 é maior do que 2. Muito bem. 3 é maior do que 2. Então, nesse caso, por isso que o cátion fica positivo. Então, nesse caso aqui, ele é eletricamente positivo, certo? Ele se tornou um cátion eletricamente positivo. Então, pessoal, só para relembrar, íons é o que? É quando o átomo perde ou ganha elétrons, né? Quando ele perde elétrons, ele se torna um cátion, então ele fica mais eletricamente positivo. Enquanto quando ele ganha elétron, né, ele se torna um ânion, ele fica eletricamente negativo, certo? Na nossa química, é usado muitos símbolos, né, porque não é viável colocar o nome, às vezes numa ligação química, né, colocar o nome hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né, fica inviável para isso. Então eles usam os símbolos, né, do qual a gente vai aprender muitos símbolos nas aulas posteriores. Então a gente viu até agora que a gente estudou da química, né, a gente estudou os prótons, que tem como símbolo a letra P, nós temos os elétrons, que tem como símbolo a letra E, e temos também os nêutrons com o símbolo N. P para prótons, E para os elétrons, N para os nêutrons. Certo? A gente estudou também o número atômico e o número de massa. Isso tem símbolo também? Tem símbolo, sim. Né? Para nos copiar número atômico. Então, o símbolo dele é a letra Z. Certo? Aqui, ó, a letra Z. Você também tem no livro. A letra Z. Né? O Z do Zorro. Né? E o número de massa? A gente vai usar a letra A. Então, A como número de massa, né, como símbolo da massa, Z como símbolo do número A. Então, recapitulando, o P simboliza prótons, o E, o elétrons, N, nêutron, o Z de Zorro simboliza o número atômico e o A simboliza o número de massa. Então, ó, aqui, se o professor perguntasse qual é o número de massa, seria o 39. A massa ela se encontra aqui em cima. Ela pode vir desse lado ou desse lado aqui. Aqui embaixo, no rodapé, está o número de prótons, 19, número atômico 19, o número de elétrons 19. Né? Então, muito bem. Bom, turma, para calcular o número de massa e o número de nêutrons, nós temos uma formulazinha matemática, pequena e simples. Para calcular o número de massa, nós temos uma adição. Enquanto que para calcular o número de nêutrons, nós temos uma subtração. Só coisa pequenininha, básica mesmo. E aí, olha aqui, ó. Essa formulazinha para você calcular o número de massa, vocês também têm aí no livro de vocês, né? Vão receber futuramente. Então, o número de massa, simbolizado pela letra A, né? Quanto mais a gente fala, mais fica impregnado dentro da gente, não sai mais, é igual música, né? O símbolo de massa é igual ao próton mais os nêutrons. Por que o número de massa é igual ao próton ao nêutron? Porque a massa está localizada no núcleo do átomo. E quais as partículas que se encontram no núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. Né? Prótons e nêutrons. Os elétrons não. Por quê? Principalmente porque a massa dos elétrons é muito desprezível. Certo? É muito desprezível. O próton só tem a massa 1. Certo?
de massa. E os elétrons, eles são 1.840 vezes menor do que 1. Imagine como é essa massa, né? Desprezível. Né? Desprezível. Então, só é o que está no núcleo, onde se encontra no núcleo prótons e nêutrons. Para calcular os nêutrons, nós temos essa formulazinha aqui também, ó. Número de nêutrons. N, símbolo de nêutron, é igual a massa menos o próton. N é igual a massa menos próton. Então, nesse caso aqui, nós estamos usando uma subtração, o outro uma adiçãozinha. Ok? Vamos dizer o seguinte. Voltando ao nosso símbolo do potássio, né? Em cima a massa 39, embaixo aqui o próton, o número atômico 19. Né? E o professor determine o número de nêutrons do elemento potássio. De massa 39 e número de próton 19. Então, o que é que a gente vai fazer? Colocar dentro daquela nossa formulazinha. Tá aqui a formulazinha, ó. N é igual a A menos P. Quanto é A? 39. Tá aqui, ó. 39. Quanto é P? O número de prótons está aqui embaixo no rodapé. 19. N, então nesse caso N, o número de nêutrons será o quê? 39 menos 19. Nós temos número de nêutron igual a 20. Tá vendo aí? Eu só subtraí a parte de cima. 39 menos 19, 20. Professor, isso para eu ganhar tempo no trabalho, para eu ganhar tempo numa prova, eu posso ir logo direto? Pode. Né? Você já vai a 39 menos 19, o número de nêutron igual a 20. Né? Porque eu penso dessa forma, outro professor pensa diferente, eu quero os cálculos, eu quero isso. Aí vai de acordo com o mestre lá. Certo? Vamos dizer que você tem um número de prótons e você tem um número de nêutron. E lá está dizendo, determine o número de massa. Está aqui de novo o nosso querido potássio, nunca mais vai sair da sua cabeça. Né? Aqui uma interrogaçãozinha, coloquei aqui, ó. A é igual a interrogação, mas ele deu o número de prótons e ele deu o número de massa. Ou perdoe, o número de nêutron, 20. Tá vendo? Ó, número de próton e o número de nêutron, 20. Ele determina o número de massa. E aí, o que é que a gente vai fazer? Usar aquela nossa formulazinha. A massa é igual ao próton mais o nêutron. Quanto é o número de prótons? 19. Quanto é o número de nêutrons? 20. Então, o número de massa vai ser igual a 39. 19 mais 20, 39. Está aí o número de massa. Ok? Então, por hoje, pessoal, a gente deu uma boa recapitulação do assunto que eu passei para vocês, né? E com a atividade também. Eu vi que alguns alunos tiveram dificuldade em responder a semelhança que tem o modelo de Rutherford-Bohr com relação a algo que a gente estudou, né, lá em geografia. E sabe o que é? Se você notar, o modelo de Rutherford-Bohr, ele se assemelha ao sistema solar. Né? O Sol é o centro do universo, né? E os planetas circulando ao redor, que ali é o que? A eletrosfera ali. Ok? Então ele se assemelha, o modelo de Rutherford-Bohr, né, ao nosso sistema solar. Quero agradecer a vocês pela nossa, como dizia antigamente, a nossa teleaula, né? Dizer para vocês que no primeiro momento eu passei para vocês o assunto para ler, leitura, né? Uma leitura, porque a leitura é fundamental para o aprendizado. Né? Às vezes você pegou aquele assunto a primeira vez, mas às vezes a gente lê um livro, né? Até a Bíblia. Se você não lê a Bíblia a primeira vez, ninguém entende. Né? A primeira vez ninguém vai entender ali, mas você lê a segunda, a terceira, devagar, com passadozinho, daqui a pouco você começa a entender. Né? Deixar ali aquela indisposição do lado, não é preguiça, é indisposição do lado. Ah, qual é o momento esse de eu ler? O momento que você quiser. Né? Ah, eu quero ler à noite, que eu estou na cama, eu estou no meu quarto ali, eu estou na garagem, eu estou trabalhando, ajudando meu pai ali. Lê. Certo? Você lê uma vez, a segunda vez, e ler é importante. Importante para quê?
para adquirir conhecimento e também para você poder responder futuramente suas atividades, né, os seus trabalhos que vai ser lançado e também as suas provas. Né? Então precisa, na hora que você pega ali aquelas questões, rapaz, aqui pronto, eu vi essa palavra pronto em determinado canto, eu acho que foi naquele capítulo, até a página você vai saber aonde se encontra. Agora, se você não lê, você pega uma atividade neutro, que diabo é isso aqui? Neutro nem fica por isso mesmo. Não, você também tem que ter a sua parte de estudar, né? De se interessar, certo? É assim que a gente vai enxergando o futuro. A luz vai clareando lá na frente, né? Deixar um pouco a indisposição, a preguiçazinha de lado e partir para cima, certo? Estudar, apesar de ser aulas remotas, mas são aulas importantes. Importante para nosso aprendizado e mais importante aí para o nosso futuro, né? Para que depois o tempo passe e o tempo não se recupera mais não, certo? Ele não volta mais não. Então esse é o momento, vocês estão no momento de graça, né? De estar no 9º ano, né? Vocês estão aí, ó, um passozinho para no ensino médio. Daqui a pouco eu tenho um aluno que estava aí há 2 anos atrás, já terminou o ensino médio, já está pensando em entrar numa universidade, e o futuro é isso. Certo? Quando eu leio ali, tem umas palavras que eu não entendo, né? Umas palavras difíceis de compreender o significado. Faça como eu faço, eu sempre digo para os meus alunos também. Certo? Quando eu estou lendo um livro, pode ser até um livro do colégio, das aulas, pode ser outro livro, outra leitura. Olha, eu sempre uso isso aqui do meu lado. Ó, isso, eu uso também uma folhazinha de papel em branco, ó, e uma minha canetinha. Até para formação de professores. Uma palavrazinha que alguém diz ali que eu não sei, eu vou anotando. Vou anotando aquelas palavrazinhas que eu não sei como é que se encaixa aquelas palavras. Eu quero usar para melhorar meu vocabulário. E aí o que é que eu faço? Olha aqui, olha. Olha, rapaz, coisa boa, dicionário de graça, todo mundo recebeu na escola. Tá aqui ó, da minha filha ainda, faz o 6º ano, olha, acompanhe. Né? Essa palavra eu não sei, vou procurar aqui. Rapaz, significa isso. Pescador é aquele que pesca. Rapaz, coisa boa. Pesar e determinar, vale ao peso. Olha que coisa boa. Né? E é assim que a gente vai aprendendo. Né? Sempre faça isso aí, você precisa. Né? Pessoal, vão fazendo as atividades, mandando. A gente está registrando, que precisa registrar, e mandar para o pessoal da coordenação. Aqueles que não estão mandando atividade, futuramente, quem sabe, vai se prejudicar. Quem sabe não, vai se prejudicar. Né? E a intenção da gente não é isso. Né? Eu quero que vocês aprendam. Se alguém teve alguma dificuldade na minha aula, passe, na próxima a gente vai ver se melhora a dicção, né? Mais pausado. Mas por isso é isso. Que Deus abençoe vocês, tenham um bom dia, um ótimo começo de semana, né? Que sejam felizes. Tchau, pessoal. Seja feliz. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele vai querer, porque a gente só está fazendo o que é bom. Né? Tchau.